Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aproveitar, vamos se inscrever no canal, dar likes e compartilhar, né? São essas três coisas que vão ajudar o canal a crescer bastante. E isso ajuda, obviamente, a gente continuar aqui com esse debate tão importante que nós estamos fazendo. Hoje eu quero falar de uma coisa que parece invisível aos olhos, que é a questão ideológica. E para falar disso, eu quero chamar a atenção. Uma pergunta. O seu pensamento, ele é seu pensamento? Você tem certeza disso? Então vamos lá. Eu quero partir de um princípio em dizer que ninguém tem pensamento só dele. Ou seja, o seu pensamento não é seu. E por que não? Como assim? Sou eu que penso? Pois é. Todo pensamento nosso, ele está embotado de uma questão ideológica. O que significa isso? A nossa opinião, ela tem outras visões de mundo que interferem na hora da gente fazer na hora da gente dar uma opinião. Só que a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você compra um carro financiado, vem escrito, né, alienado. O que significa isso? Você comprou um carro, né? Você vai lá na loja, você compra um carro, só que você não tem dinheiro para pagar ele todo. Aí você faz o quê? O banco te empresta. Quando o documento sai, lá embaixo sai alienado em nome do banco tal. Aí você vai andar com o carro, né? Alguém fala assim: esse carro é seu? Ele é? Não, ele é do banco. Mas ele está em seu nome. Claro que ele está em seu nome, a dívida está em seu nome. Mas o que eu quero dizer com isso? Alienado ao banco significa que o carro só será seu no momento que você terminar esse pagamento. Até então, ele não será seu, né? Tanto que se você deixa de pagar, acho que 2 ou 3 parcelas, o que o banco faz? Ele recolhe esse carro. Então vamos lá. A questão do pensamento, nossas ideias, nossa visão de mundo, ela está alienada a respeito de alguma ideologia ou de alguma estrutura de pensamento mais forte do que a nossa. Bom, aí tem 2 pontos. Algumas pessoas sabem disso, têm total consciência disso. Outras não sabem. E aí mora o perigo. Todas as pessoas que não sabem disso ou não têm essa consciência, ela costuma vociferar a sua opinião como verdade absoluta. Só que não é uma verdade absoluta, afinal de contas, todo o seu pensamento, ele está influenciado por alguma coisa que você ainda nem sabe. Qual é a grande vantagem de você saber que o seu pensamento, que as suas ideias, que as suas opiniões estão debaixo de um guarda-chuva ideológico? É que você vai ter mais humildade na hora de falar sobre suas opiniões, porque você sabe que aquela opinião ela está debaixo de de uma teoria, de uma ideologia que está para além das suas próprias ideias. Isso não quer dizer que você não crie pensamento original autêntico, mas você só consegue fazer isso quando você tem essa consciência. Claro, aí alguém vai falar, mas você tem pessoas, por exemplo, na cultura popular, que são geniais e não tinha conhecimento de tudo isso. Mas isso requer um outro assunto, uma outra conversa, porque isso requer uma sensibilidade muito maior. De modo geral, todos nós, seres aqui pobres mortais, todas as nossas opiniões não são nossas. Na verdade, elas são e não são, né? O que eu quero dizer com isso? Elas são nossas, mas elas estão embotadas de toda uma ideologia, de todo um cabedal de ideias. Por isso, quando você for falar para alguém, não, essa é a minha opinião, calma, a sua opinião ela está alienada a outras opiniões muito maiores. Aonde que aí vamos lá, quem são os atores alienantes das nossas ideias? O primeiro lugar, a família, né? Nossos pais, avós, tios, tias, enfim. Depois, a escola. A escola é uma instituição extremamente forte. Nesse ponto, tem os professores, os outros alunos, as teorias que circundam uma escola, a religião, as igrejas, o trabalho, a mídia, enfim, é muita gente. De qualquer forma, eu vou deixar esse assunto para... Nós ainda vamos fazer outros vídeos. Mas a pergunta é, você tem um pensamento próprio? Depende. A primeira coisa, a primeira lição é,
Você precisa saber da onde vêm as suas ideias. E aí a grande dica, como que a gente descobre isso? Muita leitura e discutindo com outras pessoas. Ou seja, o diálogo novamente. Seja o diálogo com o outro, ou seja o diálogo, por exemplo, com livros. Tá bom? É isso, gente. Depois a gente volta nesse assunto para discutir um pouquinho mais se nós temos ou não pensamentos próprios. Tá bom? Grande abraço a todos. Obrigado.